Unidos aqui para louvar o nosso Deus, agradecidos por tudo, para aqueles que tiveram uma ótima semana, glória a Deus, vamos adorar a Deus por isso. Aqueles que tiveram uma semana não tão boa, glória a Deus, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças. E se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe e Deus te sustentou, Deus te capacitou para que você passasse por toda e qualquer situação. E nós estamos agradecendo a Deus por isso. Nós vamos ficar de pé, quem quiser, quem puder. E nós vamos orar, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças. E nós vamos dar graças a Deus, porque Ele é poderoso, Ele tem cuidado de nós. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. A gente não precisa temer, mesmo que as coisas estejam difíceis. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos aqui. Obrigada porque Tu nos trouxe nesse lugar. E nós, Senhor, queremos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome com tudo que há em nós. Nós agora comandamos a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, para que louvem a Ti, Senhor, com toda a força do nosso ser. Que a gente possa, Senhor, estar na Tua presença com inteireza de coração, Senhor. Nós colocamos, Senhor, todas as situações nas Tuas mãos. Aquilo que a gente não pode fazer, nós Te pedimos: toma conta, Senhor. Resolve para nós. E nós, Senhor, queremos estar aqui, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome, porque a Tua palavra diz que Tu habita no meio dos louvores. E, Senhor, quando a gente Te louva, Tu traz a vitória. Ó Deus, é isso que a Tua palavra nos ensina. E nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Cumprimenta quem está do teu lado aí, diz assim: que bom que você veio. Graças a Deus. Deus.
houve uma batalha, na Bíblia nos conta, em 2 Crônicas, que o rei Josafá recebeu uma ameaça. E ele teve medo, porque o medo é algo que é inerente a nós humanos. Muitas vezes a gente tem medo das situações que a gente está enfrentando ou situações que a gente sabe que vai enfrentar. E Josafá, ele foi orar a Deus. E Deus falou para ele que naquela batalha ele não teria que ter medo, que ele não precisaria batalhar, que eles só louvassem a Deus. Então, é isso que a gente está fazendo. Talvez você tenha entrado aqui e você tenha batalhas que você não tem o que fazer. É algo maior do que você. Mas enquanto você adora a Deus, enquanto você louva a Deus, abre sua boca. Dá glória a Deus. Canta para Deus, que Deus está guerreando a tua guerra. Amém? Nós vamos ensinar um louvor que já é assim conhecido, mas o nosso diretor aqui, o Saulo, fez um ranchinho diferente. E nós vamos fazer. Vamos lá. Todo mundo. De novo. De novo. Reunimos aqui, contemplamos tua face e vivemos a ti. Todos os dias tua morte nos invita a todos nós. Temos teu completo acesso ao coração do Pai. Já te separava, jamais separará. Vamos cantar a rapadura, agora minha amar.
a gente pode olhar para a cruz, que é da cruz, a cruz é a nossa certeza, que a nossa vitória está garantida. Então que você possa cantar esse louvor com todo o teu coração, com toda a tua alma, porque da cruz vem a resposta. Em nome de Jesus.
Senhor, foi tudo por amor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Pastor. Participaremos da ceia do Senhor. Eu convidei o pastor Clemente para fazer a celebração, as instruções, depois eu voltarei para que o os elementos. Meus queridos irmãos, estamos num momento todo especial, porque prestamos ao nosso Deus. Vamos agora participar da Santa Ceia, sacramento instituído por Cristo Jesus. Então, algo de especial na vida da igreja. Eu vou ler o texto bíblico, depois de fazer a oração, depois o nosso pastor, o reverendo Aloysio, assume aqui a mesa da Eucaristia. Então, eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos ler de 23 a 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26. Então diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos diante aqui de uma passagem belíssima escrita por Paulo sobre a Santa Ceia. E nós vemos aqui simbolismo também, porque o pão representa, simbolicamente, o corpo de Cristo. O corpo que foi rasgado, irmãos, foi lacerado pelos nossos pecados. Você pode dizer assim, mas eu não estava lá, mas os nossos pecados estavam lá. O sangue, aqui representado pelo vinho, sangue precioso de Cristo, descido por aquele madeiro. Quando nós olhamos assim para a Santa Ceia, para a mesa da Santa Ceia, sabe que nós conseguimos ver Cristo morrendo por nós? Isso aqui é um memorial, mas é também meio de graça. A igreja se alimenta espiritualmente através da Santa Ceia. Há uma proclamação aqui também: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Mas Ele ressuscitou, mas nós temos que anunciar a morte dEle, porque Ele morreu por nós, para que nós chegássemos à presença desse Deus maravilhoso. E comemoração, fazer isso em memória de mim. Então nós temos aqui muitos ensinamentos aqui nessa passagem. O que eu li aqui foi a prática da Santa Ceia, mas tem também a prescrição. Continuando aqui, até o verso 29. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
coisa séria, irmãos. Esse autoexame tem que ser feito. Tem que ser feito. Então, se você é um crente em Cristo Jesus, se você pertence a esta igreja, Igreja Presbiteriana de Alvorada, você deve participar da Santa Ceia. Porque é bíblico isso, inclusive, lá em João 6, versos 55 e 56, Jesus diz assim, João 6, 55 e 56. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Exatamente isso que nós vamos fazer, irmãos. Mas esse autoexame tem que ser feito. Muita gente diz assim, eu creio em Cristo como Salvador, mas Paulo diz que nós cremos com o coração, mas confessamos com a boca. Se você crê no Senhor Jesus, o Senhor Salvador de sua vida, mas você não é membro desta igreja, você deve procurar o nosso pastor, conversar com ele, o conselho vai examinar o seu conhecimento bíblico, a sua fé, você então vai fazer a profissão de fé contigo e passa a ser membro desta igreja. Se você é membro de outra denominação evangélica, mas está afastado da comunhão da sua igreja, você não deve participar. Não deve participar. Se você não é crente, se você ainda não fez a sua pública profissão de fé, você não pode participar. A palavra é bem clara que diz assim, fala aqui de julgamento. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A palavra lá no grego é crima, condenação. Então, irmão, é muito sério a realização da Santa Ceia na Igreja de Cristo Jesus. Então nós vamos orar ao nosso Deus, vamos fazer uma oração, vamos confessar os nossos pecados diante dele. Nós sabemos que somos pecadores. Vai ter um momento de silêncio, oração silenciosa, confissão de pecados. Depois eu vou quebrar o silêncio, vou fazer a oração, depois farei a oração de consagração. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, na Tua casa, Senhor, celebrando a Santa Ceia instituída por Cristo Jesus, o Senhor da Igreja. E antes de participarmos da Santa Ceia, nós queremos, Senhor, confessar os nossos pecados. Nós reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos que nós falhamos, erramos, pecamos, através da ação, da omissão, do falar, no pensar. Somos inconstantes, Senhor. Às vezes não fazemos aquilo que Tu queres que façamos. Às vezes entristecemos o Santo Espírito que em nós habita. Por isso nós, Senhor, queremos pedir, ó Santo de Israel, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, os nossos tropeços, os nossos vacilos, Senhor. Tem misericórdia a cada um de nós, Senhor. Lava-nos no sangue precioso de Cristo Jesus, para que possamos estar livres na Tua presença, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que Tu és um Deus perdoador, Rei de ser sustentador, salvador, provedor. Tu és um Deus perdoador. Nós confiamos, Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu amor paternal, querido. Nós sabemos que nós não somos imperfeitos, mas uma vez lavados pelo sangue de Cristo, Senhor, nós te agradecemos muito. E a Tua graça é maior que o nosso pecado. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados. E também, Senhor, agora nós pedimos humildemente que consagre, Senhor, os alimentos expostos aqui à mesa. Pão representando o corpo de Cristo, que foi moído pelos nossos pecados.
vinham representando, Senhor, o sangue precioso de Cristo descendo pelo madeiro. Mas é através desse sacrifício, Senhor, que nós temos paz contigo, nós temos a salvação eterna. Ó Senhor, nós pedimos que tu consagres esses alimentos, que eles sirvam, Senhor, de alimento espiritual para a tua igreja que aqui se encontra. É que nós pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus, o teu Filho amado, nosso único e eterno Salvador. Amém. Obrigado, pastor Clemente. Estamos informando que as crianças podem sair com as professoras. Seria bom também nós ficarmos para isso, para que elas levem elementos para ser para as professoras que estão sentindo com as crianças. Já fomos instruídos quanto à ceia, confessamos a Deus os nossos pecados, agora podemos e devemos participar da mesa do Senhor. Quero chamar à frente os nossos irmãos diáconos, que vamos ajudar a distribuição dos elementos, por favor. Pegar o pão, o cálice, vamos esperar para que passemos juntos. Sun.
Todos receberam, tanto o pão quanto o vinho. Então vamos declarar, meus irmãos, que Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o pão que desceu do céu. Queridos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade de participar da ceia, que é um privilégio. Foi concedido pela tua graça, dado que fomos alcançados pela graça, transformados pela graça, e temos sido sustentados pela graça. Amém. O Senhor esteja conosco, guiando sempre os nossos passos, para que jamais nos afastemos do centro da tua vontade. Amém. O Senhor também aqueça o nosso coração, para que não nos tornemos cristãos mornos. Senhor, ilumine nossa mente para que sempre compreendamos a tua palavra. E agora, Pai, quando vamos nos ocupar do estudo das Escrituras, o Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos conceda essa graça de ouvirmos e compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus. Para o teu louvor é que oramos. Amém. Podem se assentar com os irmãos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom estar de volta no último fim de semana. Eu, Cristiano e Bruno estivemos participando de uma conferência de avivamento lá em São Paulo, na Igreja de Pinheiros. E foi um tempo de renovação espiritual, de crescimento, de muita comunhão e também um tempo para descobrir que nosso irmão Cristiano costuma correr às 4 da manhã. Se você participa de nossa igreja há algum tempo, você deve saber que nós temos aqui na IBA pregado séries de sermões. Primeira série, pregamos ainda ali no Medital, e o título da série foi Espiritualidade Viva, quando conversamos sobre culto vivo, igreja viva e esperança viva. Depois partimos para uma nova série, já aqui no curso, em que refletimos sobre algumas das parábolas proferidas por Jesus, a parábola do semeador, a parábola dos talentos e, por fim, a parábola do Pai amoroso. Há algumas semanas começamos uma nova série intitulada Imperativos da Vida Cristã. Na semana retrasada, nós refletimos sobre o imperativo Fortifica-te na graça, a exortação feita pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, que estava enfrentando problemas sérios na igreja de Éfeso, da qual Timóteo era pastor. Quando conversamos sobre isso, concluímos que a graça de Deus é de suma importância, tanto para a salvação, quanto para a
a manutenção do coração crente, para o fortalecimento espiritual daqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho. Tanto a graça salva, preserva e fortalece. A graça de Deus. Semana passada, o amado pastor Tiago, quem agradeço o apoio, Tiago tem sido companheiro, refletiu com os irmãos sobre o imperativo: buscai antes de tudo o reino de Deus. E é evidente que os irmãos devem ter conversado sobre a importância de priorizarmos o reino de Deus, crendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. E hoje nós vamos conversar sobre o imperativo: desenvolvei a vossa salvação. Para tanto, meus irmãos, abramos a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação. É o imperativo desde domingo. Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Mesmo assentados, mas com o coração quedado, ouçamos a leitura do texto bíblico. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Amém. Meus irmãos, não há a mínima dúvida de que o novo nascimento representa tão somente o início da vida cristã. O novo nascimento, que teologicamente chamamos de regeneração, é uma obra de Deus em nossa vida e representa exatamente o início desta jornada com o Senhor. Então, após termos passado por essa experiência de redenção espiritual, produzida por Deus, produzida pela ação regeneradora do Espírito Santo, somos desafiados a seguir adiante, progredindo na fé, desenvolvendo, portanto, a nossa salvação. A salvação é obra de Deus, nos é dada por Deus, provém de Deus, mas eu e você precisamos desenvolvê-la. Prosseguindo, portanto, para o alvo. Nos termos do apóstolo Paulo, aqui no texto em apreço, é necessário que desenvolvamos essa dádiva que recebemos de Deus, chamada salvação. E esse desenvolvimento exige de todos nós dedicação, determinação, compromisso, empenho, porque agora é necessário que envidemos esforços no sentido de avançarmos na carreira cristã até que nos tornemos homens e mulheres mais parecidos com Jesus de Nazaré. E eu já lhes disse em uma outra ocasião que a graça de Deus anula o mérito. Contudo, não dispensa o esforço. Em outros termos, fomos salvos pela graça, mediante a fé, com base no sacrifício vicário de Jesus, sem que houvesse em nós nenhum mérito. Mas a partir daí é necessário que cresçamos, que nos desenvolvamos espiritualmente, por meio, por exemplo, da prática das disciplinas espirituais. Estudando a Bíblia, meditando nas Escrituras, orando, participando
participando da comunhão cristã. Dessa forma nós nos desenvolvemos, crescemos. O que do ponto de vista teológico significa dizer que após termos sido justificados, com base na obra consumada de Jesus, portanto declarados justos pelo justo juiz, nós entramos no campo da santificação, em que, sob a ação do Espírito Santo, avançamos desenvolvendo qualidades que haverão de fazer com que as pessoas percebam que um dia de fato nascemos de novo. Então nós estamos passando aqui do campo da justificação, da regeneração, para o campo da santificação. Agora notem que o texto não diz trabalhem para obter a salvação, como se a salvação fosse resultado de algum esforço de nossa parte, como se a salvação fosse um tipo assim de prêmio, uma recompensa por algo que fizemos ou por algo que temos deixado de fazer. A salvação evangélica não é um prêmio, não é uma recompensa, é uma dádiva, um presente, uma graça que Deus nos concede em Cristo Jesus. Em suma, a salvação é obra exclusiva da graça de Deus no coração da gente. William Hendrickson, um notável comentarista bíblico, muito citado neste culto, ao analisar esse texto, afirma o seguinte, que a palavra desenvolver traz a ideia de um esforço contínuo, permanente, robusto, determinado. E do ponto de vista dele, essa ideia aponta para o fato de que Deus deseja que nos desenvolvamos, que Deus requer de nós esse desenvolvimento. Em Romanos capítulo 8, versos 28 e 29, a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 28, que a gente sabe de cor. Mas tem o 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, sublinhe o termo primogênito, entre muitos irmãos. Romanos 8, verso 29. Em João 3,16, texto que a gente conhece bem, está dito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então notem que em Romanos 8, 29, Jesus é descrito como unigênito. Ou melhor, primogênito. Em João 3,16, ele é descrito como unigênito. Primogênito, unigênito. Então nós podemos dizer que o unigênito, Filho único, tornou-se primogênito, primeiro, para que eu e você fôssemos tornados filhos de Deus. Agora ouça mais uma vez. Romanos 8, 29. Nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, do unigênito que se tornou o primogênito. Portanto, o Filho de Deus tornou-se filho do homem para que os filhos dos homens fossem tornados filhos de Deus. Nesse sentido, Jesus Cristo, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a mais brilhante estrela da manhã, o Alfa e o Ômega, o pão que desceu do céu, a água viva, a pedra angular,
milhares, o mais desejado das nações, também é o nosso irmão mais velho. Primogênito, tornando-se primogênito. E o projeto de Deus é que eu e você avancemos na jornada cristã até que nos tornemos mais parecidos com o nosso irmão mais velho, com Jesus de Nazaré. Talvez tenha sido por isso que lá na década de 80, alguém tenha dito com propriedade que o grande objetivo de Deus é ter uma grande família em que todos os seus filhos se pareçam com Jesus. O objetivo de Deus. Então, Deus deseja que cresçamos, a fim de que nos tornemos parecidos com o nosso irmão mais velho. A meta, portanto, é que Cristo seja formado em nós. Sendo assim, quando Paulo diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o que ele está dizendo é que todas as coisas que ocorrem em nossa vida são usadas por Deus para promover o nosso crescimento. É por isso que nós podemos afirmar de forma decisiva que as provações não nos destruirão, ao contrário, haverão de nos colocar no centro da vontade de Deus, haverão de fortalecer o nosso coração, porque esse é o projeto de Deus. É Deus atuando, Deus está presente em nossa vida e não está passivamente presente em nossa vida. Ele está atuando em nós. Bem, eu lhes diria o seguinte, que a única área de nossa vida na qual Deus espera que eu e você permaneçamos crianças é na que diz respeito à malícia. 1 Coríntios 14, verso 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Isto é, cresçam espiritualmente, aprendam mais de Cristo, contem com essa ação do alto que promove o nosso desenvolvimento. Contem com tudo isso, avancem em todas as áreas, mas mantenham, contando com a assistência do Espírito Santo, o coração puro. Essa aqui é a essência do texto. Cresçamos, mantendo o coração puro, íntegro, contando, evidentemente, com a graça de Deus, com o poder do Senhor. Agora vamos para o texto mais uma vez, Filipenses 2:12, parte B. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Bem, o que significa isso? O que significa desenvolver a nossa salvação com temor e tremor? Se vocês não sabem, eu também não sabia. E é claro que eu tive mais tempo que vocês para estudar o texto. Então eu fui recorrer aos teólogos, a esses luminares da fé reformada. E quase todos dizem a mesma coisa sobre isso. Eles dizem o seguinte, que neste texto, os termos temor e tremor apontam para um esforço em prol da santificação, em prol de uma vida celebrada em sintonia com a palavra de Deus. Temor aqui, isso todos nós sabemos, não significa medo de Deus. No sentido assim de termos medo de Deus, Deus ser uma figura que nos ameaça. Esse temor aqui é uma atitude de reverência e respeito na presença de Deus. É isso que o termo quer dizer. Agora, preste muita atenção. Aqui é uma palavra pastoral. Essa reverência, sob nenhuma hipótese, de jeito nenhum, corresponde
corresponde à perda da espontaneidade, da alegria, do entusiasmo. Como se o culto que prestamos a Deus tivesse de ser uma experiência circunspecta, formal, árida. Quando Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, tudo, porém, seja feito com ordem e decência, Paulo está tentando fazer duas coisas. A primeira, disciplinar a utilização dos dons no âmbito da igreja de Corinto. Porque lá os irmãos estavam usando os dons espirituais de uma forma infantil. Em segundo lugar, Paulo o objetivo dele é orientar os irmãos daquela comunidade a ordenar o culto. Porque a gente lê o texto e fica claro que no culto da igreja de Corinto não havia ordem. Os dons estavam sendo usados de uma forma equivocada, infantil, e não havia ordem. Nós podemos dizer o seguinte, que o culto na igreja de Corinto tornou-se uma grande confusão. Era uma coisa confusa. As pessoas não estavam entendendo umas às outras. E Paulo diz, olha, se entrar alguém aí que não saiba nada acerca do que vocês dizem, nada acerca da fé que vocês professam, se vocês não estão se entendendo, vocês imaginem aí o que aconteceria se uma pessoa entrasse aí e se deparasse com esse quadro. Paulo, portanto, está instruindo a igreja como utilizar os dons espirituais e mostrando a importância de ordenarmos o culto. Então você tem uma introdução, você tem uma oração de invocação, você tem o louvor, a adoração, a pregação do evangelho, a ministração dos sacramentos, uma oração pela comunidade. Há uma ordem. É isso que Paulo está ensinando para aquela igreja. Ele está dizendo que o culto tem de ser um culto ordenado. Mas ele não está dizendo que o culto tem de ser uma experiência sem alegria, sem entusiasmo. Então ele está pensando num encontro ordenado e cheio de esperança. Ordenado e marcado pela transcendência. Ordenado e marcado pela fé. Então nós temos esses dois termos, temor e tremor, que aparecem em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3. Mais uma vez. Eles aparecem aqui, o texto é texto, eles aparecem em 1 Coríntios. Ele diz o seguinte: e foi com fraqueza, temor e muito tremor que eu estive entre vós. Aqui, esses termos ressaltam a humildade do apóstolo. Paulo era um indivíduo humilde. Paulo não atuou valendo-se de sua própria força. Paulo confiou sempre na força do Senhor, nos recursos celestiais, no poder que provém do trono da graça. Então, os termos temor e tremor indicam reverência, sem perda de alegria. Indicam também humildade. E esses dois termos aparecem mais uma vez nas Escrituras, lá no Salmo de número 2, verso 11. E é muito interessante. Ouça o texto. Servi ao Senhor com temor. E alegrai-vos nele com tremor. Notem a presença desses três termos na mesma sentença: temor,
homens e mulheres humildes. E o termo alegria. Então, muitas lições podem ser extraídas deste texto. E uma delas é a de que, presta atenção, o temor e o tremor, tanto a reverência e a humildade, não eliminam a alegria. Amém. Tem de haver aqui reverência. Estamos na presença de Deus. Este Deus que é 3 vezes santo, absolutamente glorioso e majestoso. Reverência, espírito quebrantado, espírito humilde. Mas também tem de haver aqui alegria. Olha eu pulando. Alegria. Por quê? Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor há alegria indizível e cheia de glória. Amém. Então não é só reverência. Humildade, coração quebrantado, é também entusiasmo. Tem alguns irmãos aqui da igreja, pelos quais eu estou orando incessantemente, que quando um determinado time ganha, o nome desse time não é digno deste povo, esses irmãos me mandam zaps, brincadeiras, exaltando esse tipo de futebol. Eu acho bacana, legal. Mas, quantas vezes nós fazemos isso depois de um culto como esse? Quantas vezes nós mandamos um zap com um trecho lá do sermão, com um versículo que tenha falado de forma mais forte ao nosso coração? Esse entusiasmo, reverência sim, humildade sim, coração quebrantado sim, mas alegria. Quer dizer, e essa alegria, e aqui eu me empolguei, eu até mandei para o nosso zap hoje alguma coisa sobre isso, eu disse, eu estou muito empolgado, porque aqui eu me empolguei. E eu me empolgo sozinho lá no escritório, preparando o sermão. Porque como é que eu preparo o sermão? Bem, eu preparo o sermão como todos os outros pastores preparam os seus sermões. Lendo, estudando, refletindo, indo ao texto, pensando. E no meu caso, eu prego o sermão para mim mesmo, lá no meu escritório, antes de pregá-lo aqui. E eu vou me empolgando lá. Porque vejam só, alegria indizível e cheia de glória. Essa alegria é uma alegria ultra circunstancial. Porque não está baseada nas circunstâncias. Porque as circunstâncias mudam. Está baseada, firmada no caráter de Deus, na pessoa de Deus. Deus é a fonte de nossa alegria. Agora, essa alegria não é daquele tipo assim de alegria que faz com que a gente sorria o tempo todo. Presta atenção. E por que não é esse tipo de alegria? Porque, às vezes, a vida dói. Há momentos em que nós nos sentimos profundamente desalentados. Há dias em que não temos vontade de sair da cama, é ou não é? É impossível viver sem se haver com o sofrimento, com a dor. Todos nós sabemos que isso é verdade. Então não se trata desse tipo de alegria que faz com que a gente fique sorrindo o tempo todo. Claro que eu tive que fazer uma ressalva aqui. Sorrir é bom. É bom nós convivermos com pessoas que sorriem com facilidade. Gente assim de sorriso fácil. Claro que isso é muito bom. E eu diria que essa alegria da qual a Bíblia está falando inclui, vamos dizer assim, uma fisionomia alegre. Inclui uma expressão exterior de alegria, sem dúvida. Então, não estou dizendo para você
Pare de sorrir. Eu estou dizendo que essa alegria da qual a Bíblia está falando não é desse tipo de alegria que faz com que fiquemos sorrindo o tempo todo. Essa alegria aqui está para além disso. Trata-se de um contentamento interior, firmado na convicção imbatível de que Deus é bom, conduz todas as coisas e quer o nosso bem. Amém. Ele é bom, soberano, condutor de todas as coisas e quer o nosso bem. Como nós enfrentamos as lutas da vida, sente que Deus é bom, conduz todas as coisas e quer o nosso bem. Como percorremos o vale da sombra da morte, certos de que Deus é bom, conduz todas as coisas e quer o nosso bem. Por que não nos entregamos à desesperança? Por que não congelamos o desespero? Por que não desistimos da vida, mesmo diante de lutas gravíssimas, duríssimas, crudelíssimas? Por quê? Porque nós sabemos que Deus é bom, conduz todas as coisas e quer o nosso bem. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. É assim que a gente enfrenta a vida. É assim que a gente ainda consegue sorrir. Temor. Temor, como verificamos no texto, não significa ter medo de Deus. Mas, sob outra ótica, eu diria, há algo que tememos em nossa relação com Deus. Tememos desagradá-lo, entristecê-lo, contrariá-lo, porque o amamos. E o amamos porque ele nos amou primeiro. Logo, o nosso amor por Deus resulta do infinito amor que Deus nutre por todos nós. Isto quer dizer que o nosso amor por Deus é uma prova cabal e decisiva de que Deus nos ama. O amor de Deus por nós, que faz com que o amemos. O resumo até aqui seria o seguinte: a salvação é obra de Deus. Deus deseja que cresçamos espiritualmente, que caminhemos rumo ao alvo, que significa nos tornarmos mais parecidos com o nosso irmão mais velho. E é necessário que eu e você envidemos esforços nesse sentido. No versículo número 13, Paulo nos ensina que tanto o desejo de avançar na santificação, quanto o poder para percorrer esse caminho, provém de Deus. Vejam o que está dito no texto. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Então, Deus é quem desperta em nosso coração o desejo de buscá-lo, o desejo de adorá-lo, o desejo de servi-lo. Deus infunde em nossa alma tal desejo. Isso é obra de Deus. Então, se você está aqui nesta tarde e noite, porque quer mais de Deus, porque tem fome e sede de Deus, se você está aqui desejoso de fazer a vontade de Deus, desejosa de andar segundo o coração de Deus, desejoso de pregar o Evangelho, de viver uma vida bonita para a glória de Deus, isso não é coisa de sua cabeça. A sua cabeça não é tão boa assim.
atrai para si, infunde em nosso coração o desejo de avançar na santificação e concede-nos força, graça e poder para que sigamos adiante. Deus. De tudo isso, podemos extrair 3 lições. A primeira, a vida cristã não pode ficar no mesmo lugar. É necessário que cresçamos, que aprendamos mais de Cristo, que desenvolvamos, contando com a assistência do Espírito, mais qualidades que nos identifiquem com o nosso irmão mais velho. A vida cristã não pode ficar no mesmo lugar. Outra lição: se não fosse a ação de Deus em nossa vida, nós não teríamos nos tornado cristãos. E não estaríamos agora desejosos de avançar na santificação. Tudo isso é obra de Deus, portanto, a glória de Deus. Por fim, uma vez que tenhamos sido alcançados pelo poder do Evangelho, devemos nos comprometer com o nosso crescimento espiritual. Uma vez que tenhamos sido alcançados pela graça comandante, pela graça especial, pela graça salvadora, devemos nos comprometer com esse avanço. Isso exige de todos nós determinação, firmeza, empenho, para que cresçamos. Agora notem que Paulo termina dizendo o seguinte, Filipenses 2,13, parte B, segundo a sua boa vontade. Está fazendo referência à vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Para aqueles que um dia foram alcançados pelo poder do Evangelho. Que estes cresçam, amadureçam, se desenvolvam espiritualmente e assim tornem-se mais parecidos com Jesus de Nazaré. E por que é tão importante que eu e você amadureçamos espiritualmente? Entre outras razões, porque a fé madura permanece firme, independentemente das circunstâncias. Essa fé madura é a fé abacuquiana. É a fé caracterizada pela locução ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, ainda que as coisas não ocorram como gostaríamos que ocorressem, ainda que tenhamos de enfrentar a enfermidade, ainda que nos sintamos perturbados por conta das lutas cotidianas, ainda que nós nos alegraremos em Deus, declararemos que Deus é a nossa salvação e seguiremos adiante sob o poder do Espírito Santo até que seja dia perfeito. Ainda que. É por isso que Deus quer que cresçamos, que nos desenvolvamos, que amadureçamos espiritualmente. Por isso que Ele quer que deixemos de ser meninos, para nos tornarmos homens e mulheres maduros na fé. Então nós precisamos dar um passo nesta noite, em direção a esse dia perfeito. Vamos inclinar a nossa fronte e vamos orar. Estou aqui na frente
gostaria de chamar à frente aqueles que querem mais de Deus, querem prosseguir, estão desejosos de amadurecer, querem viver essa fé madura abacuquiana, caracterizada pela locução, ainda que. Se você quer orar comigo, sai do seu lugar e vem aqui, porque nós vamos orar. Vamos orar. Porque a IPA é uma igreja que ora. Nós cremos que Deus responde orações. Nós cremos que Deus segue atuando na história de acordo com os seus desígnios eternos, para fazer valer a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Mas talvez você queira vir por alguém. Talvez você tenha pensado em alguém que, por alguma razão, se desviou dos caminhos do Senhor. Vem interceder por alguém. A oração de um justo pode muito. Então vamos colocar todos de pé. Se alguém ainda quiser vir, venha. É um movimento em direção ao Senhor. Simbólico, é verdade. Não há nada que você possa receber aqui na frente, que você não possa receber no lugar onde você está. Mas é um movimento. Uma mensagem que diz o seguinte: olha, nós carecemos de Deus. Nós precisamos de Deus. Tanto para desejar esse crescimento, quanto para percorrer esse caminho. Nós vamos orar. Ô Senhor, faz oração aqui, depois eu também vou orar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos aqui como igreja, prostrados diante de Ti, porque sabemos, Pai, que só prostrados diante de Ti nós avançamos para frente, Pai. Porque, Senhor, Tu és um Deus que luta por nós, luta pela Tua igreja. Tu és um Deus que nos ama. Tu és um Deus que está sempre disposto a perdoar os nossos pecados, está disposto a nos elevar a um grau, a um patamar, onde possamos, ó Pai, estar ali firmes, seguros, nas Tuas mãos. E é isso, Senhor, que essa igreja, Pai, busca, é isso que nós buscamos. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração contrito. Nós queremos, ó Pai, avançar. Nós queremos, ó Pai, estar sempre dispostos, Pai, a olhar a circunstância e a saber que apesar da circunstância, que apesar dos problemas, que apesar das dificuldades, que são muitas, elas, Senhor, não são maiores do que a Tua graça, não são maiores do que o Teu poder, não são maiores do que o nosso Deus, o Deus de toda a história, o Deus que detém toda a força, o Deus que controla o universo, o Deus que controla todas as coisas, que está no seu trono, que rege as nações e que ninguém pode fechar a porta, nem abrir a porta, que Ele abre e fecha. Por isso, Senhor, e sabendo, Pai, que Tu quer o nosso bem, e sabendo que Tu quer aquilo, Senhor, que nos faz parecer mais com Jesus, é isso, Senhor, que nós queremos. Queremos prosseguir para o alvo, Pai. Ouve, Senhor, o clamor do nosso coração, do coração de cada um que está aqui, Pai. E, Senhor, que nós no dia a dia, Pai, amanhã, segunda-feira, terça, quarta, possamos viver, Pai, olhando para as circunstâncias, mas, Senhor, sabendo que Tu estás acima delas, e que Tua graça e que o Teu poder nos basta, e que, Senhor, apesar, Senhor, de qualquer situação contrária a nós confiamos no Deus da história, no Deus que provê, no Deus que nos livra, no Deus que resgata, no Deus que é o nosso Pai, nosso Pai que nos ama. Por isso nós te agradecemos, Pai, e te louvamos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai amado, ainda na Tua presença, queremos colocar diante de Ti a nossa vida. Porque sabemos que somos total e absolutamente dependentes de Ti, do Teu poder, da Tua presença, da Tua graça, da Tua direção. Nós dependemos de Ti.
a nós mesmos e pertencemos a Ti. Somos Teus, Senhor. Ó Deus, que nesta noite o Senhor estenda as Tuas mãos para libertar homens e mulheres para a Tua glória. Pai, que tudo aquilo que tem bloqueado o nosso crescimento espiritual, que tem servido como um entrave, Pai, que tudo isso caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos conceda essa graça de seguir adiante, Pai, até ser dia perfeito. Ó Deus, e que o Senhor coloque por terra agora toda seta forjada pelo inferno contra as nossas famílias, Senhor. Ó Deus amado, que nossos lares sejam redutos de paz e de esperança. Que sejam lares de gente crente, cheia do Teu Espírito, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, que o Senhor conduza os nossos passos, que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor sempre ilumine a nossa mente. Ó Deus, o Senhor nos conceda força no alto, para que enfrentemos as lutas cotidianas, certo de que o Senhor é bom, conduz todas as coisas e quer o nosso bem. Ó Deus amado, colocamos repetir no nosso coração. Vida desta igreja, Senhor, que esta igreja seja levantada por Ti mesmo como um farol deste mundo. Que a luz dessa comunidade brilhe. Pai, que o Senhor use a nossa vida. Nós queremos ser agentes da Tua graça. Queremos fazer diferença nesta geração. Queremos ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus amado, promova um avivamento entre nós. Derrama do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Para a Tua glória, Deus. Amém. Meus irmãos, repitam comigo. Deus é bom. Conduz todas as coisas. E quer o nosso bem. Amém. Dá um abraço no seu irmão. Meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te fortaleça. Salve a sua vida, o seu coração. Aleluia. Ó Deus amado. Pai querido. Aleluia. Está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Vai para o seu lugar e cante com a gente. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu, declara isso. Ele nos ungiu para pregar libertação E quebrar cadeia. quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame trabalhos de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação Declara isso. e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça, a fim de que se chamem
cheia de glória. Aleluia. Semana que vem nós vamos conversar sobre mais um indicativo. Não andeis ansiosos. Eu sei que ninguém aqui é ansioso, mas talvez você conheça alguém que sofre problema. Então você puder conversar conosco no próximo domingo. Era um domingo de carnaval, isso, mas aí não funcionará normalmente. Então, por favor, fujam dos blocos. Venham para cá. Sobre esse problema, sobre esse estado emocional que tem de perturbar a alma humana. Vamos pensar aqui sobre o antídoto bíblico contra a ansiedade generalizada. Bem, fica propaganda, então bem. Eu estou de olho em vocês no Facebook, tá? Seu pastor assim que acompanha as ovelhas. Se você quer aparecer lá vestido assim, diabo medieval, vou repreender publicamente lá no Facebook, não só pastoral, gospel, por favor. Tá bom? Neste momento vamos entregar a Deus os dízimos das ofertas, vamos fazer isso com alegria, Deus ama quem dá com alegria. Vocês viram aí que nós já temos agora a nossa conta, né? Nós ainda estamos, pelo menos na maquininha operando com a conta do alcance, mas já temos a conta da igreja. Tá bom, os diabos vão passar então, esses dízimos das ofertas, eu acho que a máquina está no diabos é o sim, né? Oh,
para depois nós vamos fazer alguns anúncios. A Flavinha está lembrando que se você está no gestão, por favor, passe por ali, preencha a fichinha, para depois a gente entrar em contato com você, a gente sempre manda uma mensagem. Também agradece a sua presença na igreja, a gente quer criar assim um vínculo contigo, a gente, quem sabe, caminhar assim, juntos para a glória de Deus. Né? Nós temos o privilégio de termos frequentando a nossa igreja vários pastores. Esse é um privilégio que tem que ser pastor privilegiado ter aqui tantos colegas amados. Então eu quero chamar as situações à frente, pastor Giana, Saúde, pastor Thiago, pastor Clemente, mais um pastor conosco. Pastor Jean, estou convosco nesta noite. Levantem as mãos, por favor. Gente, bom que vocês vieram, voltem no próximo domingo, tá bom, pastor? Traga o pastor também. Traga o pastor, tá bom, é isso. Bom, então tá. Então, Jean, você inicia aqui a bênção, nós vamos para você. Senhor, que privilégio. Obrigado, Senhor, por esse momento tão glorioso de comunhão, de manifestação da Tua graça, da Tua presença. Te somos gratos a Deus. Por saber que o Senhor derrama sobre nós a Tua presença, a Tua graça, mesmo sendo tão falhos, ó Deus. O Senhor tem sido gracioso. Obrigado por essa amada igreja. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito neste lugar. Que o Senhor possa continuar, Senhor, atuando aqui de forma tão gloriosa. Te damos graça e pedimos que a Tua bênção seja sobre a nossa semana. Que Teu grande amor, que a graça que nos sustenta, Senhor, a graça, Senhor amado, que nos leva adiante, que nos desenvolve, Senhor, na caminhada cristã, o consolo e a unção do Teu Espírito sejam com todos nós, não só agora, mas até a Tua volta. Pedimos isso no nome de Jesus. Obrigado, irmão. Podem se sentar, queridos. Nós temos alguns avisos aqui que são rápidos, mas super importantes, todos eles. Nós temos aí, esse aí são os meus avisos. Um aviso da turma da escola mental. Marcelo, fica aí agora um pouquinho sobre essa série sobre os profetas menores. Irmãos, vamos retomar nossa escola bíblica dominical aos domingos, a partir do dia 8 no março, 16 horas. Então, falar sobre profetas menores, o pastor, temos um bom exemplo na pregação dessa noite, né? A oração abacuquiana, né? E tantos belíssimos versículos, quantas lições tão atuais para a nossa vida. Portanto, não perca. Profetas menores, classe de adultos e de jovens, aberta para todos aqueles que quiserem participar. Só uma restrição. Como a sala é um espaço, não temos muito espaço, né? Há uma dificuldade, porque não usaremos esse local aqui, então temos 20 possibilidades de inscrições. Então você se inscreva, procure a Gabi está aqui A Gabi não está aqui, mas vocês conhecem a Gabi, né? A esposa do Cristiano. Então procure a Gabi e se inscreva. Os 20 primeiros inscritos poderão participar dessa classe. Ok, irmãos? Muito obrigado. 19. Cristiano é um rapaz que costuma correr às 4 da manhã. Vocês não sabem o que é isso quando você e o Cristiano estão no mesmo quarto. Eu estou vendo, de repente eu vejo uma sombra no quarto. Meu Deus, para onde esse rapaz vai às 4 da manhã? Vou correr, reverendo! Rapaz, irmão, vai contando com o Poder Espírito Santo. Correu guarda-chuva, porque foi que pegamos lá o enchente lá em São Paulo. E aí tem um coração de boa. Assim como o Bruno também, entendeu? Então aí, agora, dois irmãos amados, um texto de comunhão lá em São Paulo. Tá bom aí. Equipe Missionária Alcance é o seguinte, vamos colocar um
Então, primeiro isso. Nós vamos realizar aqui no dia 11 de julho o 4º Congresso Missionário da Missão Alcance. Será a 4ª edição desse congresso. As primeiras 3 edições foram realizadas lá em Miguel Pereira, mas essa nós vamos realizar aqui. E a nossa igreja e a igreja presbiteriana do governador Portela fecharam uma parceria. Então essas 2 igrejas vão apoiar o Alcance na realização desse trabalho. Então você tem também que se inscrever para participar. E nós vamos cobrar uma taxa de participação, e eu vou esclarecer por quê. É porque nós vamos chamar alguns preletores, provavelmente o preletor virá de fora, nós queremos fazer um crachá, e se for possível também uma pastinha, para que a gente possa anotar alguns textos, algumas ideias. Então nós vamos cobrar uma inscrição, uma taxa mínima de R$40. Tá bom? Agora não tem refeição aqui, tá, gente? É só uma taxa para a gente bancar isso. Então é o seguinte, a Flavinha está aí? Está lá, Flavinha. Então você pode procurar a Flavinha, pode se inscrever. Flavinha, eu quero dar meu nome para o congresso que ocorrerá no dia 11 de julho aqui na Alvorada, nesse local que nós nos reunimos aqui no link. Aí outra coisa, se vocês já puderem também fazer o pagamento, melhor, porque ele já vai pagando as coisas que ele tem que pagar. Mas se for possível, se não for, espera para acertar no dia. E outra coisa, se você também não tiver essas 40 pratas, não tem nenhum problema. Você vai participar do mesmo jeito. Eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir. Ninguém ficará de fora de nossas programações por não ter recursos. Ninguém. Amém. A gente faz aqui, quando a gente se junta, faz alguma coisa, a gente resolve, mas ninguém vai ficar de fora. Então, quantos sentindo esse interesse em participar desse congresso? Levanta as mãos. Bastante. Bem, levanta de novo, só para dar uma olhada assim, quantos sentindo interesse? Alguns ali, bota aí, Marcos, não, a gente tudo bem. Então é o seguinte, é o Congresso Missionário, qual é o tema? Deus está em missão, somos seus cooperadores. Então os 3 preletores que passarão por aqui durante o dia falarão sobre esse assunto. Tocarão nesses pontos que são importantes para a gente, como por exemplo, a ideia de que somos agentes da graça de Deus, somos também agentes de transformação social, porque contamos com a bênção de Deus. São um encontro muito bonito. Dentro de 15 dias eu vou trazer para vocês aqui os nomes dos preletores, nós estamos esperando algumas confirmações ainda. Então, inscrevam-se lá com a Flavinha. Daqui a pouco haverá uma reunião em que o Francisco e os irmãos estarão presentes, porque há um comitê que vai cuidar do desenvolvimento desse trabalho. Muito bem. Agora vejam só, com atenção. Isso aqui é 11. Não volta agora a viagem. Sim. Aí no dia 13, dia 11 é um sábado. É 12 domingo, dia 13 segunda. Na segunda-feira, dia 13, eu e Aldinha sairemos aqui do Rio de Janeiro com uma equipe constituída de 13 pessoas, 15, 13, mais nós 2, para o interior de Minas. E vamos ficar lá por 10 dias, ajudando 2 pequenas igrejas presbiterianas que atuam no sudoeste de Minas Gerais. Vamos ficar lá evangelizando, fazendo IPF, Escola Bíblica de Férias para as crianças, e usaremos evangelismo criativo, também haverá uma ação social durante esse período. A equipe tem uma rotina. Eu e Elda lideramos equipes missionárias há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos que nós fazemos isso. Nós amamos fazer isso. Então a equipe tem um roteiro, tem uma rotina. A gente acorda cedo, a gente estuda a Bíblia, depois a equipe também é um conjunto musical, a gente ensaia, depois a gente almoça, a gente lava a louça, depois a gente vai para a rua. Porque no interior isso funciona muito bem, de casa em casa, porta em porta, entregando folhetos, material evangélico, e convidando para o culto à noite, porque tem culto de ponta a ponta, são 10 encontros, 10 cultos. Vai ser uma maratona de cultos. E enquanto isso, a IBF, a gente faz a IBF, faz o trabalho social e outras coisas. Tá? Então, bem, Elda, eu, Cláudia, a Manu e a Belinha. Tem mais alguém? Nós já nos inscrevemos. Eram 15 vagas, sobraram 10. 8 vagas.
Nós estamos fazendo propaganda dessa equipe, por enquanto somente aqui, daqui a pouco a gente vai abrir para outras igrejas. Então, se você sentir no coração o desejo de ir, vai ser uma experiência que marcará a sua vida. Você nunca mais será o mesmo, tenho certeza. Aí você procura a Flavinha. Flavinha, eu congresso agora tem também aqui, vamos procurar a Flavinha. Porque nós só temos agora 8 vagas. Passaremos 10 dias lá. Eu sei que para alguns é difícil, e há jovens que estão de férias em julho, mas que trabalham. Eu sei que isso é complicado, é uma logística complicada. Mas se você puder ir, vá, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Tá bom? Uma coisa interessante é que a Regina, Elda, Simone e outras irmãs da nossa igreja estão preparando 2 bazares que serão realizados lá em Miguel Pereira. Por que lá em Miguel Pereira? 2 bazares para levantarmos recursos, para bancarmos o ônibus. O pessoal, pela fé, já alugou para descer, para participar do congresso. A ideia é essa. Seria isso. Tá bom. Massa. Isso. Então tragam roupas boas, é claro, né? Deixem com a Regina, deixem com a Simone, deixem com a Elda. Alguns irmãos já trouxeram muita coisa, mas nós precisamos de materiais para esses bazares. Então tragam, por favor. Vamos entrar nesse guarda-roupa e tirar tudo tá lá, tem excesso lá. Inclusive casaco, né? Porque lá faz muito frio. Casaco, lá faz muito frio, eu peguei na região serrana, tá bom. Tá. Os jovens ontem realizaram uma hamburgada. O que é uma hamburgada? O que é uma hamburgada, Marcelo? Rodízio de hambúrguer. Uma noite de hambúrguer. Uma noite de hambúrguer. Na churrasqueira. Na churrasqueira, é verdade. Na churrasqueira, tá bom. Então tá. Então agora a Marcela, a Reginha, a Paulinha, sai. Onde? Aqui então tá, Paulinha, por favor, Marcela, os demais jovens da igreja que estão aí, por favor. Gabriel, jovens da igreja. Tem aqueles que estão aqui, jovens. Mais jovens que pertencem à nossa cidade. Pode se achar jovens, se você é um jovem que você acha. Jovens da. Olha que bacana. Galera, eu tenho uma cidade. Bacana, né? Isso, bem. Melissa, vem também, Melissa. Você é jovem. Então, a juventude vai fazer uma propaganda aqui sobre o maior retiro de todos os tempos, que está realizado no estado do Rio de Janeiro. Será realizado pela juventude da nossa igreja. Juventude de Peares, vamos dizer daqui a pouco alguma coisa sobre isso. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês têm trazido para a gente muita alegria. Em razão de serem jovens comprometidos com Deus, comprometidos com a igreja de Deus. Eu estou na fase assim, meio emotiva, no caso 60. Eu olhei para a foto de vocês ontem lá na chegada, fiquei super emocionado. Gente, temos uma juventude. Vocês sabem que o primeiro trabalho que eles realizaram esse ano agora, 2020, foi uma vigília de domingo. Quando eu soube, eu chorei e disse, meu Deus, a moçada vai para lá, eu sei, está 3, 4 horas aqui, orando, e eu sempre foi assim, o movimento do Espírito Santo. Então, é uma honra ter vocês aqui. Vocês são muito amados. Nós não poderíamos ter uma mocidade mais querida. Que bom que Jesus nos reuniu. Que bom que somos uma família. Que Deus abençoe vocês. Mas sigam para o alvo. Seja perfeito. Amém. Então tá bom. Quem vai falar sobre o Queridos, boa tarde. Vamos lá, um evento que não dá para perder, dia 1º de maio. Nós vamos ter um retiro da juventude. A galera aqui toda está confirmada. Se não está, amém agora, né? Porque vai. R$240. Você que tem interesse de ir, vai ser uma bênção. Nós vamos passar quantos dias? 3 dias em Guapimirim, um sítio lindo, vai ser super abençoado. Você que tem interesse de ir, procura Lígia ou
Paulinha. Bota a mão para a Lígia ver. Pronto, Lígia ou Paulinha, tá? Tenho certeza que Deus vai fazer um mover lindo ali naquele lugar. Nós vamos ter um período de confraternização, de diversão também, de louvor, adoração a Deus, de aprendizado. Então não deixe de ir. 1º de maio, feriado, então está todo mundo livre para poder ir. É aberto, né? Não precisa ser só da igreja ou é só dele. É aberto. Então você conhece alguém que quer estar em comunhão junto com a gente, passa o recado para frente. Amém? Então tá. Agora uma outra coisa. Se você puder apadrinhar alguém, depois conversa com alguém. Olha, eu saí dessa faixa etária, mas eu quero ajudar alguém. Porque tem pessoas que nós talvez queiram ir, mas não tem o recurso. Então, se você puder apadrinhar alguém, você não tem. Se não surgir alguém para apadrinhar as pessoas aqui, nós mesmos vamos apadrinhar. Vai dar um jeito aqui, com a graça de Deus. Então é isso. Eu não irei. Estou na casa dos 50 já, sei lá. Fugiu da minha faixa etária, mas eu quero enviar alguém. Isso aqui é uma coisa bacana. Então isso é bom saber disso. Depois, mais uma informação, é que essa mocidade, essa juventude é uma juventude chique, porque convidou um preletor da 8ª igreja do Belo Horizonte, que é o pastor de jovens da 8ª de Belo Horizonte, que irá para ministrar para o nosso pessoal aqui, que é o Israel. O Israel, o pastor que vocês conhecem, ele é muito querido, foi minha ovelha lá na igreja do Recreio, é um pastor cheio do Espírito Santo, comprometido com a palavra. Eu sei que Israel estará palestras maravilhosas à noite. Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Deus abençoe vocês. Então é isso aí. Se você quiser apadrinhar um jovem, pode procurar a Liginha, procurar a Paulinha. Tá? Acredito que acabaram os avisos. Há algum aviso que eu deixei para trás? Não. Muitos anos. Então tá, nós já oramos, já entramos a bênção. Então a reunião terminou, mas a reunião termina, mas o culto continua. Nós devemos celebrar vidas cultas para a glória de Deus. Bem, faltou alguma coisa? Nada. Então agora haverá uma reunião com alguns irmãos, porque nós já organizamos a igreja. Condição legal, condição institucional. Agora nós precisamos nos estruturar um pouco melhor para que sigamos avançando. A gente estava até agora taxiando. Agora a gente pretende decolar sobre as bênçãos do Senhor. Que Deus abençoe, guarde o domingo que vem. Estaremos aqui, se Deus quiser, às 17 horas, espera um pouquinho, eu cheguei à porta.